E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Curso e mais um episódio da série O que é Fantasia. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre contos de fadas. Então a gente entra finalmente na parte específica sobre os contos de fadas. Vou falar das suas origens, do seu nascimento como gênero literário lá com Charles Perrault, sua evolução com os irmãos Grimm, sua transformação com Hans Christian Andersen e sua metamorfose no fim do século XIX, passando também pela tradição árabe das Mil e Uma Noites. E nesse primeiro vídeo aqui da série O que é Fantasia sobre os contos de fadas, eu vou focar em 3 perguntas. Como surgiu o conto de fada? Quando ele apareceu na cultura ocidental e onde ele se manifestou pela primeira vez. Então, sem mais delongas, começar aqui pelo como. E desde já, você já sabe o que eu vou falar. Não se esqueça de deixar sua curtida aí no canal. E se você é novo por aqui e gostar do que vai ver aqui no vídeo, não se esqueça de assinar o canal e também ativar aí o sininho das notificações para ser informado sobre novas publicações aqui do Fantástico Cursos. Bom, vamos lá. Deixa eu começar pelo como surgiu o conto de fada. E essa é uma história muito interessante, porque os contos de fadas nascem a partir dos contos populares, os contos orais de base folclórica. Eles são, na verdade, uma popularização de todas aquelas narrativas que a gente viu até aqui na série. Ou seja, aquelas narrativas de base mitológica, aquelas narrativas dos romances de cavalaria, das canções de gesta, que eu até falei nos últimos 2 vídeos. E essas narrativas tinham como objetivo dar sentido à luta do ser humano, tanto no plano individual quanto na esfera social, contra as forças que aterrorizam nossa existência. Refletindo no tema da metamorfose, que talvez é o tema mais presente nos contos de fadas, o conto popular se transformou a partir do século XVII para se adequar às normas e padrões da literatura, para assim se difundir em outros territórios. E basta a gente lembrar, né? Como é que começa os contos de fadas? Então, esse início do era uma vez, ou então, uma vez houve, ou nos tempos do rei, ou ainda nos tempos em que os animais falavam, é a chave, é a senha para que aconteça um deslocamento do ouvinte, ou então do leitor, não apenas para um outro tempo, mas também para um outro espaço, para o mundo do maravilhoso, regido por leis próprias e que demandam do ouvinte e do leitor a aceitação dessas regras aí. É um mundo onde fadas existem, a magia faz parte do cotidiano e dragões voam. Outra coisa que sempre chama minha atenção quando a gente está falando de contos de fadas é o fato de que, se a gente tomar o contexto da Idade Média, é uma surpresa que o conto de fada e o próprio conto popular tenha se tornado um gênero tão forte no Ocidente, por algumas razões, tais como a maioria das pessoas eram analfabetas. E outra coisa, o latim era a língua dominante no âmbito da literatura e também no meio intelectual. Mas a partir do século XV, com a gradual formação das línguas vernáculas, isso mudou e contribuiu muito por esse fato a ascensão de uma classe burguesa, que viu no conto de fada um veículo para a disseminação da importância das regras e dos códigos que permitiam ao indivíduo se integrar em seu meio. Então, o conto de fadas é como um receituário, uma narrativa que mostrava qual o percurso que você tinha que fazer para se integrar bem em seu meio e buscar seu progresso individual. Passando para a segunda pergunta, e a mais difícil de responder: quando surgiu o conto de fadas? Eu duvido que haja uma resposta única, mas, por exemplo, se você der uma olhada no que falam alguns pesquisadores, nós temos várias possibilidades. Então, por exemplo, para o Jack Zipes, no livro When Dreams Come True, nós temos o Eros e Psique, que apareceu no livro Asno de Ouro, do século II, do Apuleio. E essa presença do Eros e Psique justamente revela aquilo que eu tinha falado, essa presença do latim, essa força do latim durante toda a Idade Média. E até o fim da Idade Média, não havia um público específico para o conto de fadas. E essas narrativas vinham inseridas, enfiadas em coletâneas de histórias diversas, como, por exemplo, o manuscrito Gesta Romanorum, mais ou menos do ano 1300. Ou como parte de obras que usavam o recurso da narrativa em encaixe, ou quando vários personagens se reúnem para contar histórias diversas, como na Itália, com o Decamerão do Boccaccio, ou na Inglaterra, com os Contos da Cantuária, do Chaucer. Outra possibilidade, essa apontada pelo John Clute e o John Glant no Encyclopedia of Fantasy, é o conto do Egito Antigo, e quando eu estou falando aqui Egito Antigo, estou dizendo do ano 1300 a.C., na narrativa O Príncipe Amaldiçoado. Já a brasileira,
Nelly Vaz Coelho, na obra Literatura Infantil, aponta para a narrativa O Homem e a Serpente, da coletânea indo-europeia Kalila Indímna, da Índia, do século V a.C. Mas partindo para responder a última pergunta aqui, onde surgiu o conto de fadas? Aqui a gente já entra mesmo no conceito do conto de fada, escrito especificamente para ser um conto de fada em um meio literário. A gente sempre pensa no Charles Perrault, mas um século antes dele, na Itália, nós tivemos a obra Le Piacevoli Notti. Eita, até parece que eu sei falar italiano. Ou seja, As Noites Agradáveis, do artista Giovan Francesco Schiaparola. Livro este composto entre os anos de 1550 e 1553. Essa obra é importante porque foi a primeira vez que os contos de fadas foram publicados em língua vernácula e objetivando um público amplo. Aí, o que o Schiaparola vai fazer? Nós temos a utilização, mais uma vez, de uma moldura narrativa em que o Schiaparola imagina um grupo de homens e mulheres de alta posição social que fogem de Milão por motivos políticos e contam histórias um para o outro. E aí nessa obra, que nós temos mais de 70 histórias, nós temos fábulas, anedotas eróticas e também contos de fadas, como O Príncipe Sapo e Constantino, que é o antepassado do Gato de Botas, lá do Charles Perrault, de 1697. Mas ainda aqui nessa parte do onde, foi na França de meados do século XVII, ou melhor, nos salões reais franceses de meados do século XVII, que nós vamos ter a forma definitiva dos contos de fadas. E não apenas, ao contrário do que a gente aprende na escola, por meio de Charles Perrault. Mas isso eu vou explicar no próximo vídeo, em que eu vou falar como nasceram alguns contos de fadas clássicos, como Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, Pequeno Polegar, Gato de Botas e o Barba Azul. E por que esse último aí, o Barba Azul, é pouco lembrado pelo imaginário infantil nos dias de hoje? E essa é uma oportunidade quando a gente vai ver a tênue fronteira entre a fantasia e o gótico. Então não perca o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até lá!